aí, pessoas! Hoje é o momento da gente falar com aquelas mães empreendedoras que têm o seu negócio em casa ou aquelas que trabalham home office e não sabem como lidar com as crianças, tá quase arrancando os cabelos em tempos de quarentena, todas nós viramos mães que trabalham home office. E hoje eu quero falar sobre isso. O que é que você pode fazer para melhorar o seu trabalho em casa? Bora lá? Aproveita para curtir o canal, para curtir o vídeo, para comentar, para compartilhar, para que a gente consiga mandar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, de mães que estão precisando de dicas que vão salvá-las, que é esse o objetivo. Olha só, eu vou começar falando sobre a questão do tempo. Como que funciona o tempo? Quando a gente está em casa e tem crianças em casa, a gente às vezes quer criar um modelo igual do trabalho, que você senta e faz. E quando você tem criança em casa, isso não é possível, né? E aí você fica frustrada, fica abalada e fica chateada e fica nervosa e briga com as crianças e as crianças choram e vira aquele peteco de doido. Qual é a minha dica para você? Que você crie blocos de tempos menores para você trabalhar. Em vez de você trabalhar aí 4 horas seguidas e ficar o tempo inteiro, para que eu estou trabalhando, essas coisas, intercale momentos entre trabalhar e momentos para você ficar com as crianças, ver o que elas estão fazendo, acompanhar, tal. Então, assim, faça, por exemplo, 1 hora de trabalho, 15 minutos com as crianças, 1 hora de trabalho, 15 minutos com as crianças. E sabe relógio, aqueles relógio de ponteiro? Eles ajudam demais. Você põe um na parede, vai lá e fala assim, ó, quando esse ponteiro chegar aqui e esse aqui, eu volto. Por enquanto vocês vão ficando aí brincando. Por exemplo, se você pode fazer uma sessão de vídeo, vocês vão assistir tantos vídeos, tantos filminhos ou sei lá o que na Netflix ou o que eles preferiram, o desenho preferido deles, e daqui a pouco a mamãe volta. Você deixa eles, vai lá, trabalha 1 hora. Quando eles começarem a cansar daquilo, você já voltou. Aí você fica um pouquinho com eles e vai lá de novo. E aí você vai fazer a adaptação da forma que te atenda, né? Que fica melhor. Segunda coisa que ajuda demais, você tem um planejamento. Planejamento de rotina. Então, assim, por exemplo, além de tudo isso, você ainda tem a rotina da casa para você. O que você vai fazer na segunda? Além do seu trabalho, além de cuidar das crianças. Em vez de você falar assim, hoje é dia de geral, na casa, de dar faxina, aquele faxinão, e colocar todo mundo doido com os cabelos em pé e não saber onde põe os meninos e termina o dia, tá você chorando, os meninos chorando, a casa um PT que você quer engaiolar os meninos e sair correndo. Não precisa. O que você faz? Levanta meia hora mais cedo, por exemplo, e define que você vai organizar um armário. No outro dia, enquanto as crianças dormem, você passa um pouco de roupa. Então, divida as tarefas da semana, tira meia hora para a rotina de geral da casa, aquela rotina de faxina, e você vai conseguir fazer durante a semana tudo o que você normalmente costuma fazer num dia só. E aí você não vai ficar tão cansada, não vai ficar com o corpo doendo e as crianças não vão ficar estressadas e você vai conciliar tudo. O que a gente precisa entender sobre crianças? Elas vão precisar de você todos os dias. Criança, você não pendura ela no varal, aí você vai lá e fica com ela um tiquinho, e aí daqui 5 dias você aparece de novo. Não tem como. É todos os dias. A cada bloco de tempo você precisa ali dar uma atençãozinha, conversar, brincar, dar um cheiro, abraçar. E se você entender isso e conseguir ir intertendo, criando coisas para elas fazerem, você vai conseguir fazer um monte de coisa. Então, a sua rotina das atividades de casa não vai ser mais uma rotina que você tira um dia determinado para fazer tudo. Todos os dias você vai fazer um pouquinho, todos os dias você vai fazer um pouquinho do seu trabalho, todos os dias você vai ficar um pouquinho com as crianças, todos os dias você vai fazer tarefas de criança. Então, você vai ter que ter blocos de tempo para cada coisa. Outra coisa muito importante que você precisa entender é cardápio. Planeje cardápio. Se você faz a comida da casa, coisas que vão facilitar a sua vida. O que facilita você fazer no dia que você, por exemplo, vai lavar roupa, que é um dia que é mais tumultuado, então é melhor que não fique louça na pia. O
que você pode fazer nesse dia que é mais prático? Conciliar as coisas, se organizar para que atenda a todas essas demandas. Uma coisa também que é muito legal de você fazer, organizar a sua geladeira com o dia de ir no mercado. Então, assim, o dia que você for no mercado, o que tem na geladeira? Para evitar desperdício, entender o que as crianças gostam, entender como que vai facilitar para não ficar aquele choreiro na hora de comer, o que você pode fazer. Olha receitas na internet, coisas que vão facilitar. Toda vez que você se ocupa em fazer coisas que acalmam seus filhos, que deixa eles felizes e que acalma você e que facilita a rotina, que facilita o treino, tudo isso vai contribuir para que você tenha um ambiente melhor em casa e você consiga desenvolver todas as suas tarefas. Se você tem, por exemplo, atendimento ao público na sua casa, é uma manicure, uma cabeleireira, não sei quais outras profissões aí que a gente pode colocar aqui que tem atendimento em domicílio, você precisa treinar seus filhos, né? A hora que eu estou atendendo, eu não posso falar com você. E quando a gente ensina isso, talvez um bebezinho de 1 ano, 2 anos, você precisa falar isso mais vezes. Mas se você for treinando, em pouco tempo, todos eles vão entender muito bem. Você pode até criar uma coisinha para a porta. Faça isso de uma maneira lúdica, não é no berro, no grito. De maneira lúdica. Quando a plaquinha aqui tiver de tal cor, ou com a carinha, ou um desenho, a mamãe nesse momento não pode falar e você não pode interromper. Senão o cliente da mamãe vai ficar chateado, vai embora. Diálogos amorosos vão facilitar. Conta uma história, enfeita, tenta de alguma forma. Então vamos revisar, fazer blocos de tempo todos os dias para a rotina de faxina, para o seu trabalho, para a alimentação, para a diversão das crianças. Você não vai conseguir, por exemplo, reservar a manhã inteira para trabalhar, provavelmente, principalmente se você tiver criança menores de 5 anos, porque elas exigem mais atenção. Então, a cada 1 hora, talvez 1h30, você vai testando aí o tempo máximo que eles conseguem ficar entretidos, por exemplo, com vídeo ou com um determinado brinquedo. Você vai precisar parar e voltar um pouquinho, dar um cheirinho, um abraço, acalentar, trazer uma água, uma comidinha, uma coisa assim. Outra coisa que é importante, você criar uma rotina de brincadeiras para eles se entreterem durante isso. Você precisa preencher o tempo deles com outras coisas para que você tenha o seu tempo livre para fazer aquilo que você precisa fazer. Senão eles vão ficar te sugando. Se eles estiverem entediados, chateados, achando que não tem nada interessante em volta deles, eles vão ficar em cima de você. Então, tudo isso precisa ser planejado com calma. Se tem outros adultos na casa que se dispõem a te ajudar, ou que você consegue minimamente fazer isso, divida os horários certinhos com cada pessoa, para não ficar aquela coisa que cada um joga para um lado, todo mundo acha que está todo mundo olhando, ou cuidando, ou brincando, e ninguém está fazendo isso. Então, assim, fulano de tal, que hora que você tem livre? De 8 às 10. Então, de 8 às 10, você olha as crianças e eu faço isso. E vocês vão organizando. Olha, eu tenho atendimento tal hora. Tal hora eu preciso que alguém interta e fique com as crianças. E assim, você como mãe, você precisa auxiliar a pessoa nesse processo. Não é largar os filhos lá, mas assim, trazer atividades, criar ambientes para que essas crianças fiquem autônomas, fiquem livres de você, elas consigam fazer aquilo que precisa ser feito. Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês aí nesse processo que a gente sabe que é muito difícil de cuidar. E para não achar que eu tô falando coisas que são impossíveis, eu estudei, passei em 2 concursos públicos, fiz faculdade e além do horário que eu estava no meu trabalho, que eu já estava trabalhando também, né, era com a minha filha perto de mim. Então lá em casa sempre teve coisinhas para desenhar, brinquedos de mão, massinha, videozinhos, filminhos, para que contribuísse para que eu conseguisse alcançar os meus objetivos, mesmo sendo mãe. Você não pode desistir de nada que você quer fazer com a desculpa de que você é mãe. Seus filhos gostam de saber que você se realiza, tá bom? Beijo!